Conta aqui pra mim, alguma vez na sua vida alguém te avisou que as coisas aconteceriam, que coisas ruins poderiam vir a acontecer, mas quando chegou no momento, foi muito pior do que você imaginava? Eu começo até contando para vocês uma história de 1994 no deserto do Saara, que é de Mauro Prosperi. Essa história é verídica. Ele era um maratonista italiano e que resolveu então fazer uma prova no deserto do Saara. E as pessoas que viviam lá disseram para ele que o deserto era muito pior do que ele poderia imaginar, do que ele poderia ter estudado um dia, que não era exatamente como todas as pessoas diziam, era 10 vezes pior. E ele foi assim mesmo. E ele então atravessou uma tempestade de areia. E nessa tempestade de areia ele se perdeu do rumo, da rota que ele tinha, ele se perdeu por completo. Resumindo a história, ele ficou 9 dias sem água ou comida. Bebeu urina e comeu alguns pequenos insetos que ele achou no meio do caminho. Em um determinado momento, ele resolveu tentar tirar sua própria vida, porque ele não aguentava mais sofrer naquele lugar. Ele diz, de acordo com essa situação, abrindo aspas aqui para ele, eu tentei desistir, mas algo dentro de mim continuava lutando. Fecha aspas. O que aprendemos com ele é que a vida tem a sua própria força e ela vai se movimentar de alguma maneira na qual a gente talvez não esteja preparado. Talvez a escuridão seja mais densa do que nós ouvimos, talvez as coisas sejam muito mais difíceis do que nos disseram, mas essa experiência diz para nós que existe jeito, que tem uma saída, que tem um norte, que tem uma direção, que dentro de nós ainda restará alguma coisa. Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Livro de Mórmon. Meu nome é Reginaldo e vocês fiquem à vontade de me chamar de Regi. O episódio de hoje vai ser muito bacana, baseado em 3º Nephi do capítulo 8 até o 11. Nós falaremos dos desafios da vida, da escuridão que podemos enfrentar, das promessas de Deus que nos guiam em todos os momentos. Falaremos sobre coisas interessantes para a nossa vida, momentos de silêncio, de arrependimento, mas também de transformação que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu queria relembrá-lo de Samuel, o profeta lamanita, que ele havia dito lá no livro de Elamã, lá atrás, que muitas coisas aconteceriam, muitas coisas, e essas coisas começam a se realizar e se concretizar agora em 3º Nephi, no capítulo 8. A terra foi sacudida, cidades foram tragadas, montanhas, onde não tinha montanha surgiu uma montanha, onde tinha ficou tudo plano, e houve escuridão por 3 dias, tudo completamente escuro entre eles. No capítulo 8 de 3º Nephi, no versículo 13, estou olhando aqui, começa a falar sobre romperam-se os caminhos, era algo que eles não esperavam. Por mais que eles houvessem percebido, ouvido um dia sobre coisas ruins, os caminhos desapareceram. Volto com vocês na história que eu contei do Prosperi, o rapaz no deserto. Os caminhos dele também desapareceram. Sumiu, desapareceu repentinamente. E muitas vezes na nossa vida os nossos caminhos desaparecerão. Desaparecerão pela perda de um emprego, pelo abandono dos nossos projetos, pelos fracassos de algumas coisas que podem acontecer, uma escuridão total que toma assim a frente dos nossos olhos e talvez a gente fique desnorteado, sem rumo, sem bússola. E até me levou para uma segunda história, que é a história de Tommy Hendricks e Matthew Smith. Eles estavam presos em uma nevasca em 2016. Eram apenas 2 adolescentes. E eles estavam acostumados a esquiar, acostumados com a época de inverno,
Estava tudo ok. Só que eles foram dessa vez pegos por uma nevasca, a qual eles não tinham a menor visibilidade, nem de alguns centímetros à frente dos olhos. A coisa se tornou tão difícil que eles tiveram que parar e por alguns momentos acumulava neve nas costas deles. Eles passaram então a aceitar que iriam morrer, se abraçaram e chegaram à conclusão: foi muito pior do que todas as outras nevascas de tudo que nós já ouvimos falar na vida. Eles pararam num determinado local, não conseguiam enxergar nada e tiveram a seguinte impressão: aqui é o nosso último passo. Essa sensação de impotência também pode nos levar ao relato de Terceiro Nefe no capítulo 8, onde cidades foram tragadas, furacões levaram pessoas para longe que nunca mais foram vistas. O que eu queria dizer para nós hoje? Tem momentos na nossa vida que algumas coisas irão desaparecer. Algumas coisas podem ser aquelas perdas e separações dolorosas, vindas pela morte de alguém que amamos, vindo pelo rompimento de relacionamentos os quais nós esperávamos que fossem eternos. Planos podem ser tragados, carreiras podem desmoronar, família pode chegar ao fim. Algumas dessas coisas é possível acontecer com qualquer um de nós. Isso está registrado no livro de Mórmon para que a gente possa entender que planos podem ser tragados, que pessoas podem ser levadas para muito longe, que os nossos caminhos podem ser rompidos. Isso aconteceu com os nefitas e aconteceu com aquelas pessoas que eram boas. Eram aqueles que o Senhor separou como os melhores. E é por isso que eu gostaria de, nesse episódio de hoje, eu separar em algumas fases. Eu estou conduzindo a leitura de acordo com os capítulos, mas essas fases, elas não têm uma ordem, não. Podem acontecer a qualquer momento da nossa vida, mas o que eu tenho para dizer é que elas acontecerão sem a menor dúvida. Eu já passei por todas elas eu já vi na minha vida. Algumas vezes com muita intensidade, algumas vezes com menos intensidade, mas elas vieram. Elas virão na sua vida. Eu queria parar um tempo para te dizer, elas ou já fazem parte da sua vida hoje, ou elas virão um dia. E eu queria então dar uma continuidade com vocês nos capítulos para que a gente pudesse perceber e vocês localizarem se já chegou ou um dia, quando chegar, vocês lembraram: puxa vida, em um podcast do Instituto Belo Horizonte, eu ouvi que isso aconteceria. E hoje está muito pior do que eu imaginava. Mas eu fui avisado. Eu fui avisado. Olha só, que poderia ser muito pior do que eu imaginava. Terceiro Nefe, no capítulo 8, versículo 24 e 25. Uma das fases que pode acontecer na nossa vida são as fases do lamento, a fase do grande arrependimento. Lá diz que o povo ficava falando: ah, se nós tivéssemos nos arrependido antes desse grande e terrível dia. Isso é algo que nós precisamos perceber que doeu demais neles. Nós precisamos entender que tem momentos onde lamentaremos por algumas decisões que tomamos, algumas besteiras que fizemos, mas é a vida. O que nós não podemos é nos perder nesse lamento. Sempre haverá uma voz nos chamando, mas também haverá uma voz nos repreendendo. Lá em Terceiro Nefe, no capítulo 9, no versículo 2, fala que a voz chegou e falou: ai, ai, ai desse povo.
O Senhor então descreve a destruição que Ele permitiu com que acontecesse. Era um momento para que eles lembrassem e lamentassem das oportunidades que perderam na vida. Existe um momento na sua jornada de vida em que você poderá ter lembranças das coisas que você não conseguiu e que de outra forma você poderia ter conseguido. Existem os momentos de lamento na vida. Eu espero que nós aprendamos a lição que eles existirão. Então o melhor é fazermos algo bom hoje, porque nós lamentaremos por algumas coisas na vida, das quais eu digo, o timing passou. Nunca mais algumas coisas vocês recuperarão na vida. Como existem coisas na minha vida que eu nunca mais irei recuperar. Por isso que o melhor é andar em dia com Deus. Porque o dia dos lamentos virão. E o melhor é lamentar por pequenos equívocos, falhas no roteiro, decisões assim insignificantes, do que pecados pesados. Pecados horríveis. Tem uma outra fase que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a fase do choro. No terceiro Néfi, capítulo 10, versículo 8, fala que depois que eles ouviram essa voz, e essa voz foi lembrando de todas as coisas, foi falando sobre a destruição, o povo começou a chorar pela perda dos parentes, das suas casas, suas plantações, seus animais. Era uma fase de luto, uma fase pesada, uma fase onde nós podemos perceber, mesmo com arrependimento, que as consequências ainda permanecem, que a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas, e eu queria dizer para vocês que eu não gosto dessa, quando fala sobre consequências, porque fica um tom ameaçador e nós não temos um Deus de ameaça. Mas nós precisamos entender que cada escolha que fazemos hoje, ao invés de pensar só em consequência, pensa, eu serei responsável. Responsável pela minha decisão. Responsável por ter pensado naquilo, feito aquilo, tomado aquela decisão. E a noite do choro pode chegar. E o que eu queria dizer para vocês? No tempo de choro, chore. O menor versículo da Bíblia fala que Jesus chorou, e não chorou por arrependimento, mas chorou pela perda do seu amigo, Lázaro. Na fase do choro, chore. Deixe as lágrimas sair. Não pense que é falta de fé. Não escute as pessoas que falam para você, não chore, acredite, não sei o que, não faça isso. Ninguém ousou fazer isso com Cristo, por que vão fazer com você? Chora mesmo, tenha época de chorar. Existe tempo para tudo debaixo do céu, de acordo com Eclesiastes. Por que não haveria o tempo de você chorar? E em Salmo, no Salmo de número 30, o versículo 5, fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã, mas enquanto a alegria não chega, chora. Chora bastante. Só que são duas coisas que eu queria falar sobre as duas fases, a do lamento e a do choro. Você não pode permanecer nela para sempre. Esse dia tem que encerrar. E você tem que levantar a cabeça e sorrir. E assim como dizem Doutrina e Convênios, quando eles estavam caminhando para o oeste, quando tiver tudo bem, dancem, sorriam, brinquem, aproveitem a vida mesmo. Mas não permaneçam na amargura dos momentos ruins, porque eles têm fim. Mas eles podem promover em você uma mudança no seu comportamento, no seu caráter, na sua fisionomia. Não permita isso. Queria ir para a fase de número 3. Tem essa fase, tá? Eu preciso te dizer sobre essa fase. No capítulo 10 de terceiro Néfi, o versículo
1 e 2, depois que teve a destruição entre os nefitas, muita destruição, fala que a voz surgiu, e depois que a voz falou com eles, depois desse choro, lamentação, depois de chamado ao arrependimento, teve um grande silêncio. Um grande silêncio. E eu não sei se isso acontece com você. Aquela fase onde a sua oração não é respondida. Onde você não sente nada, absolutamente nada na igreja, nas reuniões da igreja. Pós-jejum. É aquele momento onde você está com seus amigos, você tem até uma certa alegria, mas quando volta para casa é um oco, um vazio, uma brecha, algo assim, um hiato, que Deus parece estar tão distante com as suas mãos. Existirá o momento onde os céus estarão em silêncio. Jesus Cristo um dia perguntou: onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Por que me abandonaste? Cadê o Senhor? Cadê? São nessas horas que nós temos duas escrituras que são iguais em Salmo 46 e Doutrina e Convênio 101. O salmista passando aperto, Doutrina e Convênio seção 101, são os membros da igreja passando por todo tipo de problema, e eles oravam, eles recorriam ao governo, eles faziam o que precisavam ser feito, eles obedeciam às leis, obedeceram ao Senhor, fizeram tudo e nada, nenhuma resposta, nada. E nesses dois lugares que o Senhor disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esses momentos de silêncio são os momentos onde nós precisamos acreditar que existe Deus. São os momentos em que somos convidados a exercer a fé, a crença que Ele existe. É nesse momento de silêncio que nós podemos depositar a nossa fé no medo, a nossa fé em Deus. Ambos, o que sustenta o medo e o que sustenta a fé é um nada, um vazio, um silêncio. Não tem nada ali. É só acreditar. É só esperar. Eu queria te dar uma dica, se você me permitir, nos momentos de silêncio. Continue orando, mesmo que você não tenha vontade. Continue lendo as Escrituras, mesmo que você não consiga nem acreditar mais nelas. Continue a fazer mais um passo, mais uma reunião sacramental, mais uma vez no templo. Mais uma vez eu prefiro acreditar. Mais uma vez o dia vai amanhecer e você vai falar: mais um dia eu vou viver. Mais um dia eu vou depositar a fé naquele que em outras vezes conversou comigo. Não se culpe no momento de silêncio. Não pense que somente os pecados vão trazer momento de silêncio. Não pense que é somente as decisões equivocadas do passado que vão fazer com que o Senhor se cale. Essa fase, ela existe na vida. São as pequenas ações que mantêm isso. Mantém com que a gente vá em frente, com que a gente siga em frente, com que a gente acredite. Nos momentos de silêncio, vá nas promessas que o Senhor fez no capítulo 9, no 8 e no 9 aqui de 3º Nef, onde o Senhor promete tantas coisas, onde uma delas o Senhor diz: eu sou a luz do mundo. Isso é algo para a gente acreditar demais nisso. Eu sou a luz do mundo.
no meio dessa escuridão, no meio dessa confusão, no meio dessa bagunça, eu ainda estou de pé, eu ainda existo, eu ainda estou aqui, eu ainda estou perto de você. Acredite, acredite. Em 3º Nefe, capítulo 9, no versículo 13, no 14, no 17, as promessas são: eu te curo. Se vieres a mim, tereis a vida eterna. Quem me recebe, permito que seja meu filho. Nos momentos de silêncio, acredite naquele que cumpriu com a palavra dele quando estava tudo bem. Lembra quando estava tudo bem? Queria que você pensasse agora. Lembra daquele momento onde estava tudo legal na sua vida? Você lembra? Você lembra das bênçãos que você ganhou um dia? Você lembra de todas as promessas se cumprindo? Você lembra quando estava tudo ok? Pois é, esse é Deus. Esse é aquele que cumpre as coisas certinho. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Por favor, acredite nisso. Nos momentos de silêncio, é o convite para que a gente acredite nas promessas que foram feitas. Mesmo que você não enxergue a luz, lembre-se que existe a luz de Cristo que está dentro de nós. Aquela luz que talvez está na sua mente dizendo agora, vai dar certo. Isso vai mudar. Isso é luz. Aquela luz que fala, vou tentar mais uma vez. Isso é luz. Essa é aquela luz que Cristo disse: eu sou. Eu sou essa luz. A luz que te faz respirar agora, buscando acreditar no que eu estou falando. Essa é a luz de Cristo. É o cumprimento de mais uma coisa na sua vida. Eu sou a luz. Ele é, nunca deixará de sê-lo. Assim como em 3º Nefe, a escuridão não vai durar para sempre. Eu queria dizer para vocês isso. O Senhor promete que a luz voltará. E eu queria te perguntar, você acredita nisso? Você consegue confiar nas promessas de Deus? Você consegue acreditar que o que tem na sua bênção patriarcal, nas bênçãos do sacerdócio que você já recebeu, diga para mim, você consegue acreditar que elas se cumprirão? Ele que prometeu cura, redenção, vida eterna, todas essas coisas àqueles que forem até Ele. Caminhando para o final agora, eu queria pedir para que você não esqueça de lançar a sua frequência. O link está aqui na descrição desse podcast. Queria dizer para você que é uma alegria, uma honra. Eu faço esse podcast porque eu acredito que pode chegar na presença de alguém que esteja ouvindo agora com seu fonezinho de ouvido e se identifica com alguma dessas fases na sua vida e que se te serviu, valeu a pena toda a pesquisa, tudo que eu fiz para dar tudo certo, porque existe Deus. Assim como a história que eu contei, do Mauro, do Tommy, virão escuridões, tempestades, frio, vai vir tanta coisa na vida de vocês. Mas eu queria dizer que Deus está também nesses momentos difíceis. A escuridão vai passar. Não desista. As promessas de Deus são fiéis e reais. Se você pudesse sentir à vontade, eu queria que você pudesse colocar aqui em qual fase você se encontra. E se não se encontra nessa, talvez você coloque, eu estou na fase, na melhor da vida. Então coloca. Mas você está na fase dos momentos difíceis? Eles chegaram? Você está na fase dos lamentos e de um grande arrependimento? Você está na fase do choro? Você está na fase do silêncio?
o silêncio total, qual fase você se encontra? Este é o livro de Mormon, um livro poderoso, que nesses capítulos nós podemos identificar o que vai acontecer com a nossa vida, com certeza. A única coisa que você nunca pode falar que eu menti é que muitas coisas um dia poderão ser muito piores do que eu estou dizendo. Mas também tem uma outra coisa. Os milagres poderão ser muito maiores do que os que ocorreram na minha vida. A bênção, o que chegará no último momento, pode ser muito maior do que as coisas que eu já recebi, mas eu te digo, nos últimos momentos, o Senhor chegou. Nos momentos onde nada mais eu podia me apegar, Ele chegou. O que eu te desejo é que as bênçãos na sua vida sejam centuplicadas e muito maior do que as que eu recebi. Mas o que eu posso testificar é que os dias bons chegam, que o sol brilha novamente, que a esperança um dia você vai conseguir respirar e que as coisas se acertarão, se ajustarão e novas fases virão nesse ciclo eterno que é da nossa vida e que a gente precisa entender que isso daqui, uma média de 70, 80 anos, é tão pequeno para o que